A metáfora do canário da mina é muito importante como uma tese para entender a judeofobia. Os judeus, por algumas características peculiares, acabam sendo os primeiros alvos de preconceito em uma sociedade invejosa, ressentida. E é crucial compreender melhor essa inclinação da natureza humana de buscar sempre culpados alheios pelos nossos males. No começo havia a culpa. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e temos sido consistentes nisso desde então. É o nosso pecado original, essa recusa em aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ações. É apenas um sistema embutido que temos para desviar a culpa para outro lugar e tornar mais fácil viver uma vida não examinada. Se a culpa é nossa, então podemos colocá-la em quem quisermos, não é mesmo? Ao longo da história, é apenas nas circunstâncias mais excepcionais que um governante admitirá a sua própria culpa. E muitas vezes é isso que torna o líder excepcional, uma disposição para admitir a falibilidade e aprender com ela. Vale para governantes, mas vale também para o povo como um todo. A criação de bodes expiatórios é uma marca da humanidade. É o que mostra Chris Campbell em Scapegoat, A History of Blaming Other People, a história de culpar os outros. Talvez gostemos de pensar, depois de ler sobre o sacrifício de bodes expiatórios humanos, que superamos práticas tão cruéis e bárbaras. Mas para o autor, não o fizemos. Apenas os métodos mudaram. Por baixo, ainda somos os mesmos seres mais primitivos, em busca de terceiros para culpar por nossos próprios problemas. A premissa acerca de nossa natureza humana é o divisor de água aqui. Os românticos, inspirados em Rousseau, acreditam no bom selvagem, como uma natureza infinitamente elástica, permitindo-se criar o novo homem. Já os realistas, mais conservadores, compreendem que a besta selvagem está sempre à espreita, dentro de nós, pois somos seres limitados e precisamos de um mecanismo de incentivos mais adequado para essa realidade. Ainda ansiamos por explicações simples para acontecimentos complexos. E não podemos deixar de responsabilizar uns aos outros quando as coisas dão errado. Campbell apresenta a sua definição de bode expiatório. Qualquer objeto material, animal, pássaro ou pessoa sobre o qual são simbolicamente colocados o azar, as doenças, os infortúnios e os pecados de um indivíduo ou grupo, que é então liberado, expulso com pedras, lançado em um rio ou no mar, na crença de que leve consigo todos os males que lhe são impostos. Livra a humanidade dos seus pecados. Os seres humanos criaram válvulas de escape para essa realidade e daí os festivais libertinos. Os romanos realizavam o festival da Saturnália, que era um período de licença geral. Os senhores serviam aos seus escravos e todo tipo de coisa era permitida, desde beber e dançar em excesso até sexo. Depois, um indivíduo seria punido, retirando a culpa dos demais. De repente, o bode expiatório não é mais um ato ritual, mas um padrão de comportamento. Não é mais uma forma de salvaguardar uma comunidade, mas sim uma maneira de proteger uma ou duas pessoas. Cada vez que ocorre um evento catastrófico, a maioria encontra uma minoria para culpar. Às vezes, isso acontece quase organicamente, outras vezes a turba é conduzida pelo rei em direção à sua vítima. Do século V ao século XV, pensava-se amplamente que a bruxaria existia. Pode ser difícil para a mente moderna compreender, mas essa crença estava profundamente enraizada e bem difundida. Nunca nada teria acontecido por acaso e quase tudo de ruim que acontecia era resultado da bruxaria. Será que melhoramos muito? Será que evoluímos tanto nesse aspecto? Quando vimos na pandemia os histéricos culpando os negacionistas pelo vírus, isso não foi semelhante à perseguição às bruxas, à caça às bruxas da era medieval? Quando a peste negra atingiu a Europa no século XIV, em muitos casos
a culpa foi atribuída aos judeus, que eram acusados de espalhar a doença e envenenar o sistema de água. De 1348 a 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram exterminadas na Alemanha. A judeofobia não é novidade no mundo. O ódio é a verdadeira paixão primordial, como diz um personagem do livro O Cemitério de Praga, de Umberto Eco, que faz um alerta de como é perigoso selecionar uma raça como bode expiatório para todos os males do mundo. Um alerta que é válido e sempre atual. Os homens parecem inclinados a crer em teorias conspiratórias que simplificam um mundo mais complexo e jogam a responsabilidade dos nossos problemas para ombros alheios. Se tais ombros forem de um povo minoritário, facilmente identificável, aí o trabalho fica mais fácil ainda. Se for um povo com relativo sucesso financeiro, mesmo vindo de baixo, aí é bem tentador colocá-lo como culpado por tudo. A teoria da conspiração ganha simpatia dos invejosos. Foi desta forma que nasceu, por exemplo, o Protocolos dos Sábios de Sião, um conjunto de textos mentirosos que imputavam aos judeus um complô para dominar o mundo todo. Ele fora forjado pela polícia secreta do czar Nicolau II e ganhou inúmeras traduções pelo mundo todo, ajudando a disseminar o antissemitismo. Em 1921, o London Times descobriu as relações com o livro de Joly, publicado muitos anos antes, e denunciou os protocolos como uma falsificação. Mas o encanto pelas teorias conspiratórias falou mais alto, e o livro foi publicado várias vezes como autêntico, mesmo depois dessa denúncia. Hitler, em Mein Kampf, Minha Luta, chega a escrever que os protocolos são verdadeiros, e a melhor prova é que os judeus negam sua veracidade. Para o nazista, quando todos tiverem conhecimento dos incríveis planos mirabolantes judaicos, o mundo estará perto da solução final, ou seja, do extermínio dessa raça associada a animais. A desumanização do inimigo é outra estratégia eficaz para persegui-lo e exterminá-lo sem tanta culpa de consciência. O horror do Holocausto, resultado dessa campanha antissemita intensiva ao longo de décadas, ainda está fresco na memória de muitos, mas o risco é sempre real, especialmente em tempos de crises, pois os homens são suscetíveis a cair em teorias da conspiração mirabolantes e os judeus sempre serão um alvo fácil aqui. Nada mais reconfortante para os medíocres do que crer que seus infortúnios são obra de uma cúpula pequena reunida em locais secretos para construir complôs e dominar a humanidade toda. É tudo culpa deles. É assim que os fracassados alimentam o ódio que aquece suas almas. Os regimes totalitários levaram a tendência do bode expiatório ao extremo. A autodenominada forma de governo perfeita não tolera qualquer forma de fracasso e, por isso, atribui culpas com extraordinária ferocidade. Todo tirano precisa de um inimigo cruel e mortal para justificar seus atos injustificáveis. As teorias da conspiração tendem a surgir primeiro entre as classes médias instruídas. Pensemos nos universitários de hoje. São pessoas que preferem acreditar que existe alguma ordem no mundo, mesmo que seja uma ordem maligna. A alternativa, que é um mundo mais caótico, sem nenhum ser ou organização dominante acima de nós, é demasiado terrível para ser sequer contemplada. As teorias da conspiração nos permitem pensar que somos poderosos de alguma forma, estamos no controle. Ao reconhecermos a nossa própria sombra, tornamos menos provável que projetemos nos outros. A saída para essa inclinação de transferir culpas é a humanidade diante do espelho admitir que nós também somos imperfeitos e capazes de atos condenáveis, às vezes monstruosos. São justamente os progressistas hoje que se consideram maravilhosos e que estão relativizando a barbárie dos terroristas do Hamas, pois seus alvos são judeus. São pessoas que se julgam nobres, preocupadas com todas as minorias, até com o planeta, mas estão passando pano
para quem degola crianças, estupra meninas e mutila idosos. É porque os judeus viraram seus bodes expiatórios e lhes falta a humildade para admitir certa mediocridade sua e o seu próprio ressentimento, que alimentam esse ódio em seus corações.